queridos, tudo bem com vocês? Galera, vocês estão preparados para a aula de hoje? Olha o que eu vou fazer. Seguinte, eu vou fazer uma pequena revisãozinha sobre algumas coisas que a gente falou de sólidos geométricos e falar principalmente hoje sobre prismas. Então o foco é uma revisão rápida de sólidos para a gente dar início à ideia de prismas, tudo bem? Então vamos lá, começando pelos sólidos, gente. A primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem é por que a gente estuda sólidos geométricos. E aí eu comecei com um exemplo que é o exemplo do encher uma piscina. E eu pus o seguinte texto, ó. A piscina de um clube da minha cidade, vista de cima, tem um formato retangular e o comprimento dela é 18 metros. O fundo é uma rampa reta, vista lateralmente ela tem um formato apresentado nessa figura. Então tá vendo? Tem a parte funda e a parte rasa, 18 metros de comprimento. E aí a pergunta é, outro dia a piscina estava vazia. Um funcionário do clube abriu o registro e começou a enchê-la. A água jorrava a uma vazão de 4 litros por segundo. Agora olha que legal, as perguntas que eu posso fazer. O gráfico a seguir mostra o nível X da água em metros, na parte mais funda em função do volume V da água despejada. Então, ó, a água vai crescendo, 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 chegou numa determinada vazão, num determinado volume, ela cresce continuamente. Esse primeiro movimento, gente, é aquele movimento que está no fundo para o raso e depois é quando ela se equilibra, tá? Então você consegue perceber por aqui. E aí eu posso fazer várias perguntas, ó, qual é a profundidade da piscina da parte mais rasa, depois ir na parte mais funda e depois qual é a capacidade da piscina em litro. Gente, quando nós falamos em capacidade, grava isso, hein? Que eu vou usar bastante. Capacidade significa volume. Então você tem várias maneiras de chegar a essas respostas. Eu queria que vocês pensassem nisso e depois provavelmente eu vou fazer, inclusive na aula eu posso comentar esse exercício. Mas eu queria que vocês entendessem a importância que é compreender sólidos para se entender, por exemplo, volume, área, altura, comprimento e tudo mais, beleza? Então é uma primeira ideia para vocês entenderem a importância disso. E aí, por exemplo, em quanto tempo a piscina ficará cheia, você pode mesclar inclusive com uma ideia de física, combinado? Bom, gente, e aí a gente começa a falar um pouco sobre sólidos geométricos, que eu falei para você também que se chama poliedro, tá? E a gente fala que determinados sólidos têm uma forma muito particular. Por exemplo, esse sólido aqui, que parece uma vasilhinha de pôr salada ou qualquer outra coisa. Ou que tem seus vértices, que a gente vai falar também, um sólido diferentão como esse e até um sólido como esse aí. Tudo bem? E aí a gente vai entender que os sólidos têm algumas características. Por exemplo, eles são limitados por polígonos. Sólidos geométricos limitados por polígono. Cada lado desse polígono pertence exatamente a 2 dos polígonos. Então, cada lado, né, ele pertence a 2. Na verdade, cada lado, quando eu digo, gente, é a arestinha, que ela completa 2 polígonos, um que está do lado do outro, certo? E esses dois polígonos nunca são coplanares, ele nunca está no mesmo plano, ou seja, é como se você pegasse isso aqui, ó, e fizesse isso aqui, ó. Tá vendo? Um tá num plano, o outro tá no outro, ó. Isso aqui é coplanar, isso aqui é não coplanar. Combinado? Beleza? E todo sólido que obedece a essas condições, a gente chama de poliedro ou sólido geométrico. Fechou? Bom, gente, aí, vamos lá. Quais são os elementos de um poliedro ou sólido? Um dos primeiros elementos que vocês precisam entender são o que nós chamamos de face, que é cada um dos polígonos que delimitam esse sólido, né? Então, como vocês podem ver aqui, essa face colorida ou essa face aqui de cima, tá bom? Dessa figura bonitinha que vocês estão vendo aí. Belezinha? Bom, galera, e a outra coisa que vocês têm como elemento são as arestas do polígono, que são esses carinhas aqui, ó. As arestas, como vocês podem ver, são essas partezinhas aqui, ó. As partes que significam a junção de 2 polígonos. Tudo bem? Beleza? Um outro elemento que é bacana é o vértice, tá? O que é o vértice? É as pontinhas, ó. O vértice A, B, C, D, E, F, G, H. São as pontinhas que é o ponto de conexão das arestas. Combinado? Como a gente comentou, né? Olha que legal, esses daqui. Fechou? A gente até já falou sobre isso. E o conjunto de todas as faces de um poliedro chama superfície poliédrica. Então, a gente tem todas as faces se fechando, formando o que a gente chama de superfície poliédrica, tá bom? É como se fosse a casca do poliedro, como está escrito aqui, tá bom? Bom, gente, essa daqui é uma das faces, outra face, e você vai fechando, formando o nosso poliedro. E aí, gente, você tem 2 tipos de poliedros. Os poliedros que a gente chama de poliedros convexos, e, gente, aí temos uma briga cultural, né? Alguns chamam de poliedros côncavos, outros chamam de não convexos, tá? Qual a diferença?
Nenhuma, mas é que côncavo não era uma palavra utilizada para superfícies não convexas, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas é legal você pensar em convexo e não convexo. Mas algumas literaturas vão colocar côncavo, por isso que eu deixei aqui para você lembrar. Bom, primeiro, gente, ó, esse poliedro aqui é um poliedro convexo, tá? Por quê? Porque as pontas dos vértices, ó, são todas para fora, como vocês podem ver. Agora, aqui também, ó, que legal. Esses daqui são chamados de poliedros convexos. Olha como é a definição. Todo plano que contém qualquer de suas faces deixa todas as outras no mesmo semi-espaço, ou seja, o que eu estou falando? Eu estou falando que todos os fechamentos, ó, eles são para dentro e a pontinha fica para fora. É isso que a gente chama de poliedro convexo. Agora, olha que louco. Se você pega esse sólido aqui, tá vendo que NP, ele fecha para dentro, ó. Se você pega o plano formado por esse MNQP, ó, e se você rasga o plano, ele corta, ó, para dentro do poliedro. O de anterior, não. Todos os planos, quando você estende, ele não corta o poliedro. Nesse caso, se você pega esse plano aqui, MNPQ, e passa uma faca, ele vai cortar o poliedro. Então, quando você tem um plano que corta o poliedro, ele é chamado de poliedro, olha aqui, ó, não convexo. Tudo bem? Então, é um cuidado que vocês têm que ter. Ó, o plano que contém a face, por exemplo, deixa as faces do poliedro em semi-espaços diferentes. Então, significa, na verdade, que ele vai cortar, tá? Quando ele cortar para dentro do poliedro, a gente fala que é um poliedro não convexo. E aqui eu coloquei entre parênteses côncavo, só para você lembrar que essa palavra pode ser usada alguma vez na vida, tá bom? Então, cuidado. Poliedro convexo, todos os planos, quando você estende uma face, fica para fora. O poliedro não convexo ou côncavo, quando você estende pelo menos uma face e ela corta o poliedro, a gente chama ele de não convexo ou côncavo, tá bom? É uma preocupação importante e vale a pena vocês guardarem essas coisas, tá? Eu até comentei isso com vocês na aula, mas é bom fixar. E aqui, ó, os nomes como a gente tinha falado, alguns nomes especiais. 4 é tetra, tetra é 4. 5 é penta, né? Brasil pentacampeão, tá? 6 é hexaedro. 7 é heptaedro. Edro é sempre o significado final, tá bom? Aqui, 8 é prefixo octa, depois edro. 9 é eneaedro. 10 é decaedro. E alguns especiais que vocês têm que gravar. O de 12, que é o dodecaedro. E o de 20, que é o icosaedro. A gente comentou na aula passada e é bom a gente fixar isso aí, tá bom? Gente, outra coisa. Alguns poliedros como o hexaedro. Outros como esse que é o octaedro. Gente, esse balãozinho aqui, ó, que parece um balãozinho de festa junina, sabe? Ele é muito usado, tá? Cai muito em vestibular, que é o octaedro, tá bom? E também tem esse, que é o eneaedro, né? São 9 faces, se vocês contarem, beleza? E esse aqui, que é o heptaedro, é uma figura irregular, mas é bacana que você vê que também é um sólido. Combinado? Belezinha? Bom, gente, agora lembra da relação de Euler? A famosa de relação de Euler, quando você pega polígonos convexos, lembra, gente, isso é característica de convexo, tá? Aí você pega o poliedro, né, que é o que a gente viu, vértice, face, aresta, e você conta todos. Se você fizer essa contagem, e aí eu vou pedir um favor. Gente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, e você tiver com alguma dificuldade, para ele, dá pausa. Olha com calma, vê o que eu estou fazendo, volta, você tem a possibilidade de se movimentar. Porque é uma aula que está sendo gravada. Então, gente, aproveita esse movimento para vocês poderem olhar com calma, procurar na internet às vezes, olhar para o material do ângulo, isso vai ajudar bastante, tá bom? E aí você tem aqui, ó, essas relações de vértice, face, aresta, vai dar aquela famosa relação de Euler que é vértice mais face é igual a aresta mais 2. Ou lembre-se, vamos fazer o quê? Amor a 2. Vamos fazer amor a 2. Não tem como errar. Combinado? Então é legal decorar isso porque isso dá uma condição de você reconhecer coisas. Por exemplo, aqui, um poliedro convexo tem 6 vértices e 12 arestas. Quantas faces tem? E você que está desavisado faz assim, eu vou fazer o desenho. Eu falo, não, vamos o quê? Fazer amor a 2. Ou V mais F menos A igual a 2. Você pode usar, faz a substituição dos valores, faz aqui e a face vai dar 8. Vocês não precisam tentar desenhar o poliedro, tudo bem? Vocês têm aí uma maneira rápida de encontrar. Pode cair exercícios mais difíceis, por exemplo, um poliedro que tem 9 faces, sendo 7 quadrangulares e 2 triangulares. Quantos vértices tem? Aí você fala, ixi, essa é mais difícil. Eu falo, realmente, mas olha que bacana, ó. Primeiro, vamos achar o número de arestas, tá? 9 faces,
você tem 7 quadrangulares e 2 triangulares. Aí você sabe que aqui quadrangulares é 7 vezes 4, porque cada quadrilátero tem 4, o quê? Arestas. Aí multiplica por 7. As arestas dos triângulos é 2 vezes 3, porque triângulo tem 3, aí dá 6. Aí você fala, ah, mas e aí? Aí você toma um cuidado, porque são 34, ó, são 28 mais 6, dão 34, tudo bem? 34, só que cuidado, porque quando você junta, cada duas arestas, na verdade, fica uma sobreposta para juntar. Então, cada duas é uma. Por isso que eu fiz 2A igual a 34, porque aqui está em dobro, já que quando eu fecho e junta duas, vira uma só. E aí você faz 2A igual a 34, então A é 17. Agora você sabe que a quantidade de arestas desse poliedro é 17. E a quantidade de faces era o quê? 9. Agora você aplica a relação de Euler, ó. V mais 9 menos 17 igual a 2. Aí você sabe que V menos 8 igual a 2 e você tem a resposta que o vértice é 10. Entenderam? Mas olha o cuidado que você teve que ter quando você tem figuras que têm faces com polígonos diferentes, entendeu? Então é um cuidado muito específico que você tem que ter. Dá uma pausa, olha essa questão com calma pra gente continuar, beleza? Bom, gente, no próximo caso, a gente vai entender o que são polígonos regulares. Ó, o que são polígonos não, né? Poliedros regulares. O que são os poliedros regulares? É todo poliedro em que todas as faces são polígonos regulares, tá? Congruentes entre si, ou seja, de mesma dimensão. Elas têm polígonos regulares que têm o mesmo tamanho e cada vértice parte o mesmo número de arestas. Então, por esse vértice, sai o mesmo número de arestas, pelo outro o mesmo número, pelo outro o mesmo número, e aí você tem o que a gente chama de poliedro regular, tudo bem? E aí eu vou te contar um segredo. Existem apenas 5 classes de poliedros regulares que a gente comentou na aula passada, que são os sólidos de Platão. Se você tiver alguma dificuldade, volta no vídeo da aula passada, vai no plural, dá aquela olhada bonitinha, que eu mostrei a figura e falei, lembra? Água, ar, fogo, terra, universo. Eu falei que cada um tinha uma particularidade. Parecia até uma aula de astrologia, né? Eu falando, ó, isso aqui é ar, isso... mas é legal, porque Platão falava um pouco disso mesmo, tá bom? Então é uma maneira de você entender. E aí, agora a gente vai falar especificamente da aula de hoje, que são os prismas, tá bom? Bom, primeiro, o que é prisma, gente? Dá uma olhada nesses objetos aí. Todos esses objetos têm características em comum. Todos eles são prismas. Aí você fala, caraca, mas qual é a característica de um prisma? Eu vou mostrar para vocês. Se aguenta coração agora, hein? Que a gente vai falar a primeira definição. Dá uma olhada nessa animação que eu tentei fazer. Você tem um plano, que é o alfa. Aí eu desenho outro plano, ó a emoção, ó. Planinho beta. Aí, aqui, ó, eu vou fazer um corte, né? Lembra que é uma reta secante da aula passada. E aí, eu vou desenhar um poliedro, na verdade, um polígono embaixo, ó. Que no caso é um hexágono, se você for pensar. Aí, gente, eu vou pegar todas as retas que saem e vou construir, olha isso. Olha que bonito, ó. Todas as retas que saem, ó, todas, ó. Tá vendo? Estão saindo várias retinhas ou segmentos de um plano para o outro, ó. Dá uma olhada nela acontecer, ó. Todas, ó. Se você verificar todas, vai formar um polígono à sombra em cima. O mesmo polígono. Quando isso acontecer, nós vamos falar que esse sólido aí, que você acabou de ver construindo, é chamado de prisma, tá? Todos os segmentos que têm bases em planos diferentes e congruentes e segmentos de retas que ligam uma na outra, em toda a sua extensão, formam o que a gente chama de prisma. Então, prisma tem duas bases iguais, a lateral é formada por quê? Por paralelogramos ou por retângulos, formando o que a gente chama de prisma, tudo bem? Então grava, característica do prisma, bases paralelas congruentes e a lateral é um paralelogramo ou é um retângulo se ela for retinha, tudo bem? E aí eu vou mostrar para vocês os elementos principais de um prisma. Olha aí, esse prisminha que eu já tinha construído. Primeiro, ele tem dois tipos de face. A face que são as bases, que são polígonos congruentes, como eu falei, e elas são iguais, hein? E as faces laterais, né? Que são os paralelogramos que eu falei para você. Então tem as bases e as faces laterais. Combinado? Fechou? E também tem a superfície total. O que é a superfície total? É a união da superfície lateral com as duas bases do prisma. Lateral com as duas bases forma tudinho que a gente chama de prisma, tá bom? Que é a superfície total do prisma. Belezinha? Bom, gente,
O prisma tem dois tipos de arestas também. Olha que legal. As arestas das bases, que são esses caras que estão em cima e embaixo, né? E as arestas laterais, que são as que formam aqui o paralelepípedo, tudo bem? Aliás, não, o paralelogramo, tá bom? E em cima e embaixo as arestas das bases e as arestas laterais, para você gravar bem essa ideia. Fechou? Tudo bem? E também, galera, os elementos de um prisma que é importante, um deles é a altura. Agora, grava isso, galera. A altura é a distância de uma base para outra, perpendicular. Ó, é a menor distância de uma base para outra. Não importa se ele está assim ou se ele está tortinho. A distância é sempre 90 graus. É a menor distância. Isso é a altura, entendeu? Tanto que tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode confundir a altura achando que a altura é o quê? Uma aresta. Só que se a aresta estiver de ladinho, não é altura, tudo bem? A altura é a distância menor entre uma face e outra, tá bom? Que são as bases. E aí, ele pode ser classificado, cada prisma, de acordo com a base, gente. Por exemplo, um prisma que tem uma base triangular é chamado de prisma triangular. Que coisa linda, né? Quando tem a base quadrangular quadrado, ele é chamado de prisma quadrangular. Quando ele é um pentágono, o que é um pentágono? É um prisma pentagonal. E quando é um hexágono, é um prisma hexagonal. Mas eu lembro que na aula passada ao vivo eu falei que, por exemplo, um prisma ele pode ter vários nomes, né? Por exemplo, um prisma que é um cubo, né? O nome, cubo. Ele também é um paralelepípedo. Ele também é um prisma hexagonal. Então, você tem vários nomes de acordo com algumas características que a gente vai levantar. Tudo bem? Bom, mas o mais importante é, um dos prismas que você vai ver é esse prisma triangular. Tá? Que é aquela caixinha de Toblerone, lembra que delícia? Né? Que tem os retângulos e os triangulinhos. É um prisma triangular. Um outro é esse aí, que é um prisma pentagonal, né? E aí você pode falar muitas coisas. Agora, tem uma coisa que é a classificação deles. Olha que legal. Um prisma pode ser classificado também pela posição das arestas laterais em relação ao plano da base. Como assim? Dizemos que ele é ou um prisma reto, ó, presta atenção, se as arestas laterais são perpendiculares ao plano. Então, peraí, plano, aresta formando 90 graus, é um prisma reto. Ah, mas também tem um prisma oblíquo. O que é o prisma oblíquo? É quando a aresta lateral faz assim, ó. Ela dá uma inclinadinha. Essa inclinadinha dá-se o nome de prisma oblíquo, tudo bem? Aí você fala, ai, mas eu não consigo visualizar. Pera, que eu te resolvo o seu problema, eu vou te ajudar. Olha, dá uma olhada nessas figuras. Esse cara é um prisma reto, faz sentido? Porque a aresta lateral aqui, ó, é a altura. Ela forma 90 graus, só que bacana. Então você tem um prisma o quê? Prisma reto. Agora, e se eu der uma inclinada do tipo essa? Tá vendo? A altura já não é mais a aresta, perceba? A altura, na verdade, é a menor distância, como eu falei. Então esse prisma já não é mais reto. É um prisma que a gente chama de oblíquo, tudo bem? Então é importante vocês terem essa noção na cabeça. Agora, galera, o prisma regular. O que é um prisma regular? Peraí, nós falamos há um momento atrás sobre os sólidos regulares, né? Que aí eu falei que são só 5 que são os de Platão. O prisma regular tem outra característica. Aí você fala, caraca, o que é um prisma regular? Gente, o prisma regular é todo prisma reto, ó, todo prisma reto cujas bases são polígonos regulares. É chamado de prisma regular. Então, peraí. Então, só para gravar, gente. O que é um prisma regular mesmo? É quando ele é reto e quando as bases são polígonos regulares. Tudo bem? E aí você forma o que a gente chama de prisma regular. Tranquilo? E aí, vamos lá, gente. A gente tem outras coisas para ver. Por exemplo, esse é um prisma reto onde a base é um triângulo equilátero. Por isso que é regular. Agora, você pode ter outras figuras. Por exemplo, esse aqui é um prisma reto, só que a base é um hexágono regular, tudo bem? Então a gente até chama de prisma hexagonal regular, beleza? Porque a base é um hexágono, tá bom? Agora, o que são prismas quadrangulares, galera? Prismas quadrangulares são coisas bem interessantes, porque são casos especiais com nomenclaturas diferentes. Por exemplo, o primeiro que a gente vai chamar é o paralelepípedo. O que é paralelepípedo? É um prisma quadrangular, então o que é isso? De base quadrangular. Só que quando eles são paralelogramos, as bases, a gente fala que a gente dá o nome de paralelepípedo. Então o que é um paralelepípedo? É um prisma de base paralelograma, tudo bem? Então, como esse aqui, ó.
a base é um paralelogramo. Se a base é um paralelogramo, a gente vai falar que esse prisma é um paralelepípedo. Tudo bem? Então, paralelepípedo, a base é um paralelogramo. Fechou? E aí, a gente tem, por exemplo, um outro que quando ele é reto, porque aquele, você viu que ele não era bem reto? Ele era oblíquo. Ele era um paralelepípedo oblíquo. Agora, quando ele é reto, tipo esse aqui, ó, bonitinho, quando forma exatamente 90 graus, ele é chamado de paralelepípedo reto retângulo. Tudo bem? Beleza? Quando a base aqui for um retângulo, é um paralelepípedo reto retângulo, tá? Reto porque uma base com a outra forma arestas laterais de 90 graus. Combinado? Então, esse aqui que vocês estão vendo é um paralelepípedo, ótimo. Tá reto porque ele é 90 graus a aresta e retângulo porque a base é um retângulo. Combinado? Então, a gente vai chamar de paralelepípedo reto retângulo. Combinado? Beleza? Tá? Agora, tem um nome aqui que eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele é chamado de ortoedro também, tá? É um nome que eu já vi cair uma vez no ITA, então eu resolvi escrever. É ortoedro, tá bom? É o nome de um paralelepípedo reto retângulo. É o ortoedro, tá bom? Agora, se todas as arestas de um paralelepípedo retângulo são congruentes, ele se chama cubo. Então, o que, que o cubo é? Ele é um paralelepípedo reto retângulo, só que ele é também, presta atenção, ele tem todas as faces iguais, quadrangulares iguais. As faces congruentes, que são formadas por quadrados, faz com que essa figura, além de ser um paralelepípedo reto retângulo, receba o nome de cubo ou hexaedro regular. Hexaedro porque são 6 faces, regular porque são todas quadradas. Combinado? E aí você tem essa figurinha que você adora, que você joga dados, brinca com aquele cubo mágico, ele aparece em várias coisas, como eu falei na aula passada. Tudo bem? E o cubo tem várias particularidades, assim como o paralelepípedo reto retângulo. Mas vamos falar sobre o cubo. Primeiro, o cubo, gente, ele é um dos prismas mais simples, né? Ele é um prisma quadrangular regular, cujas faces são quadrados congruentes e por isso que suas faces podem ser consideradas como base, todas elas. Então, num cubo, esse cara é base, esse cara é base, esses caras são bases. Porque são todos, se você virar, não faz diferença nenhuma. Então, todos podem ser base, como você pode ver aí, ó. As arestas têm todas as mesmas medidas, tá bom? E aí, ele tem algumas características mais importantes. Por exemplo, você tem a diagonal da base, que é a diagonalzinha do quadrado, mas também você tem a diagonal do cubo, como vocês podem ver aí, tá? E sabe o que é legal dessa diagonal do cubo? Essa diagonal do quadrado com a diagonal do cubo com a aresta forma o que a gente chama de triângulo retângulo. Eu comentei na aula passada presencial, eu só estou fortalecendo isso aqui. E aí você pode, inclusive, com essas informações, criar, ó, primeiro um triângulo da base, olha que bonitinho que eu fiz aqui, ó, o triângulo da base, e você aplica Pitágoras, e você tem a diagonal. A diagonal é 2a quadrado, beleza? Na raiz, beleza? Então, ó, aqui faltou um quadradinho, tá, gente? Opa, deixa eu voltar. Aqui faltou um quadradinho, então ficou d quadrado igual a 2a quadrado, então d é a raiz de 2. Então, esse cara é a raiz de 2, beleza? Agora, se você quiser aproveitar e olhar para esse triângulo aqui agora, você sabe que você pode aplicar Pitágoras novamente. Como? Gente, d quadrado é a quadrado mais dzinho quadrado. Substitui as coisinhas aqui, aqui também é quadrado, gente. Não sei onde foi parar esse quadrado. Aí ficou 3a quadrado, o d quadrado, e d é a raiz de 3, tudo bem? Não esqueça que aqui tem um quadrado também, e aqui vai ter um quadradinho também, tá, gente? Então fica a raiz de 3, ou seja, a diagonal de um cubo tem sempre essa característica, é a raiz de 3, beleza? Tudo bem? Agora você fala, bom, e a área superfície do cubo? Gente, primeiro, você tem que entender que superfície o cubo forma. O cubo forma essa superfície aqui, tá bom? E é legal que vocês vão ver que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexaedro regular. E aí você pega a área de 1, que é A vezes A, e multiplica por 6. Essa é a área total, é a área do que a gente chama da área da superfície cúbica, tá bom? Combinado? Gente, e aí, um exemplo, ó. A área da superfície total de um cubo é 54. Obter a medida da diagonal da face e da diagonal do cubo. Detalhe, se a área é 54, 6a quadrado igual a 54. E aí, a quadrado é 9 e a vai ser 3. Matamos. A chamar esta. Acabou. A diagonal é a raiz de 2 da face e a diagonal da face é 3 raiz de 2. A diagonal do cubo é a raiz de 3, então a diagonal é 3 raiz de 3. Simples, perceberam? Mas é importante que vocês, ó, vou dar uma dica. Decora
a diagonal do quadrado e decora a diagonal do cubo. Isso vai ajudar bastante. A gente fez na aula passada e eu estou frisando aqui também, tá bom? Agora, o cubo e o seu volume. Primeiro, se considerarmos a medida da aresta de um cubo como uma unidade de medida de comprimento, a medida do volume desse cubo é a unidade de volume. Como assim? Ó, uma unidade de comprimento. Aí você pega essas unidades e forma um cubinho. Esse cubinho vai ter uma unidade, uma unidade, uma unidade. Então a gente vai falar que o volume é 1 vezes 1 vezes 1. Então, uma unidade cúbica. Entenderam? Então, essa aqui vai ser a unidade padrão, gente. Beleza? Pode ser, inclusive, 1 metro, 1 centímetro, depende da experiência, tá bom? Mas, geralmente, no sistema internacional vai ser 1 metro cúbico. Vai ser a unidade de medida padrão. E a gente vai comparar todos os volumes a partir desse daqui, de qualquer sólido. Para vocês entenderem, essa unidade, metro, ó, é o volume 1 metro cúbico, que é o volume padrão, tá bom? E aí, a gente fala, ó, se o volume é 1 decímetro, o volume é 1 decímetro cúbico. Então, se você tem 1 decímetro e 1 decímetro, você tem 1 decímetro cúbico de volume. E detalhe, esse 1 decímetro cúbico é chamado de litro. Então, grava, 1 decímetro cúbico vai se chamar litro. Agora, olha isso. O volume de um sólido qualquer, numa certa unidade, é o número que indica quantas vezes o cubo de volume unitário cabe naquele sólido. Então, gente, sempre quando você quer saber volume, pega o volume básico, que é o volume do cubinho, e veja quantos cubinhos cabem num determinado lugar. Um exemplo é esse daqui, ó. Considerando o cubo da primeira figura, por exemplo, uma unidade cúbica. Aí, se você for juntando, ó, você vai ter várias figuras. E aí você sabe o volume de cada uma, somando quantos cubinhos tem cada um. Entendeu? É mó legal. O volume aqui é 1. Por exemplo, esse volume é 9. Esse aqui é 11. E assim você vai sabendo o volume dos objetos, tá bom? Agora, é claro que o volume do cubo, ó, você vai sempre perceber o seguinte, ó. Você tem a aresta e o volume. A aresta tem 2 e aqui a aresta tem 3. O volume aqui, ó, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo, que dá 8. Aqui é 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo igual a 27. Então, perceba, aqui tem um cubinho só. Aqui vão ter 8 cubinhos. E aqui vão ter 27 cubinhos. Putz, dá para criar uma expressão que representa um volume. Qual é? O volume é aresta vezes aresta vezes aresta. Base, altura e comprimento. Entenderam? Se você multiplicar as 3 dimensões, você tem exatamente o volume do cubo. Tá bom? Beleza? E aí, gente, por exemplo, olha que legal. Um exemplo aqui. Uma diagonal de um cubo mede 6. Ok. Calcular a área da superfície total e o volume desse cubo. Pera aí. A diagonal é a raiz de 3, lembra? Então, a raiz de 3 igual a 6. Beleza. Aí A vai ser igual a quem? 6 sobre raiz de 3. Que vai dar A igual a 2 raiz de 3. Galera, esse igual aqui deveria estar aqui, tá bom? E aí fica A igual a 2 raiz de 3. O que eu fiz? Racionalizei em cima e embaixo e cheguei nessa ideia. Então, a aresta aqui é 2 raiz de 3. Se a aresta é 2 raiz de 3, olha que legal. Quem é a área total? A área total é 6 vezes aresta ao quadrado, lembra? E aí você faz 6 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado, faz essa conta. Você sabe que a área total vai dar 72. Lembrando que a área do cubo tem 6, o quê? Faces, né? Beleza? E aí, por isso que é 6 vezes A quadrado. O volume é A ao cubo. Pega o volume aqui, o A, eleva ao cubo, e você tem o volume que é 24 raiz de 3. Tudo bem? Tranquilão? É muito legal que você está entendendo o que está acontecendo. Você tem uma ideia de como você enxerga a partir das fórmulas que a gente está vendo nessa aula. Tudo bem? Bom, agora, e do paralelepípedo retângulo? Galera, o paralelepípedo, ele é um prisma quadrangular e suas faces são congruentes. Olha isso. Por que o nome dele é paralelepípedo retângulo? Porque cada uma das faces, galera, é um retângulo. Olha que bacana, tá? E aqui, nesse caso, ele é um paralelepípedo reto, né? Se ele for 90 graus aqui, se ele não for, ele é oblíquo. Mas aqui no caso do desenho, ele é reto. Então, você tem aqui comprimento, largura e altura, beleza? E a gente fala, ó, as 12 arestas são 4 a 4 congruentes. Como assim? Essas daqui da lateral são congruentes, essa da base são congruentes e essa da base são congruentes. Tudo bem? Beleza? Então é só você perceber assim, é congruente aqui e é congruente aqui. Por exemplo, A aparece 4 vezes, ó, nessa e nessa. B aparece 4 vezes, nessa e nessa. E C aparece 4 vezes, nessa e na de baixo. Tudo bem?
Beleza? Bom, outra coisa legal, a diagonal desse cara, a gente falou na aula passada, né? Então lembra, a diagonal é simplesmente você achar a diagonal da base, fazer um triângulo retângulo e calcular por Pitágoras essa diagonal. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. E calcular por Pitágoras essa diagonal, tá bom? Eu vou mostrar melhor para vocês como se calcula. Ó, diagonal, aplica Pitágoras nesse triângulo que tá pintando aqui, ó. Aí você calcula por Pitágoras e depois você calcula a diagonal desse aqui que tá pintando aqui. Tudo bem? Fazendo o quê? Pitágoras de novo, ó. Beleza? Aí com as duas informações, você junta o d quadrado aqui, você vai ter essa fórmula de baixo, lembra? E aí você extrai a raiz de tudo. Diagonal é a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, tudo na raiz. E não corte a raiz. Não corte porque é uma soma. Não cortarás na soma, lembra? Então toma esse cuidado, fechou? Bom, gente, e aí um exemplo é esse, ó. Um comprimento e a largura de um paralelepípedo medem 12,4. Uma das dimensões da diagonal é 13. Obter a medida da sua altura, beleza? Bom, se a diagonal, uma de suas diagonais é 13, você sabe que 13 é raiz de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, que é uma dimensão que você não tem. Com essa fórmula, você acha que c quadrado vai dar 9, então c vale 3. Então a medida da altura é 3, que era a dimensão que faltava. Tudo bem? Isso porque você sabe a fórmula. E aí você não precisa nem desenhar, galera. Você pode abstrair a ideia entendendo o significado da fórmula. Combinado, turma? Belezinha? Bom, a área da superfície total, basta você abrir essa figura, ó, que legal. Pega essa figura e abra. Vocês vão ver que tem várias figurinhas que tem as suas áreas que você pode calcular como base vezes altura, que é a área do retângulo, tá bom? E aí cada uma vai dar um valor, ó. BC, BC duas vezes, AC, AC duas vezes, AB e AB duas vezes. E aí você sabe que é 2AB, mais 2AC, mais 2BC. E aí você põe o 2 em evidência. Essa daqui, gente, é a área total do paralelepípedo, tá bom? Nesse caso é reto retângulo. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, gente, um exemplo é tipo essa, ó. A área da superfície total de um paralelepípedo é 248. Suas dimensões são proporcionais a 2, 3 e 5. Calcular a medida da diagonal do paralelepípedo. Galera, como assim as dimensões são proporcionais a 2, 3 e 5? Ou seja, A é 2K, uma constante, B é 3K, uma constante, e C é 5K, uma constante. É assim que você analisa a proporção, tá bom? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer esse exercício antes de eu continuar. E aí agora que eu vou continuar, dá uma olhada que a área total é 248. Então você sabe que 2 vezes AB mais AC mais BC é 248. Divide tudo por 2, a soma dá 124, só que aí você sabe que A vale 2K, B vale 3K e C vale 5K. Substitui, você vai achar o K, tá? Olha que bacana, o K vai cair numa equação, essa equação vai dar K quadrado igual a 4 e K é 2, porque menos 2 não pode ser, né? Já que eu tô falando de geometria, galera, os comprimentos são sempre positivos, tá bom? E aí vai ser K igual a 2, beleza? E aí, logo, sabendo que o K é 2, você sabe que o A é 4, o B é 6 e o C é 10. Calcula a diagonal vai ser A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, matou o exercício, a diagonal vai ser raiz de 152 ou 2 raiz de 38. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Galera, e o volume desse cara? Como é que eu calculo o volume desse safadinho? Gente, dá uma olhada. O cálculo do volume é você saber quantos cubinhos cabem aí dentro. Não vai mudar nada da ideia do cubo. Só que nesse caso, o comprimento, a largura e a altura tem medidas diferentes. Ó. Aqui tem 5 unidades, 3 unidades e 4. É só descobrir quantos cubinhos cabem. E aí você pega o volume, o produto das dimensões. Então, para calcular o volume dessa figura, é A vezes B vezes C. É só você calcular o produto das dimensões, tá bom? Então, para gravar, o volume é A vezes B vezes C. Combinado? Agora, um cuidado que você tem que ter é, podemos interpretar o volume de um paralelepípedo retângulo de outra forma. Por exemplo, aqui, ó, essa figura, volume é ABC, tá? Ou AB vezes C, e aí você sabe que é a área dessa base vezes a altura C. Vocês concordam? Então, o volume aqui pode ser a área da base vezes a altura. E aí eu vou te ensinar uma dica muito importante. O volume de qualquer prisma, gente, é a área da base vezes a altura, tudo bem?
Isso leva eu lembrar vocês como vocês podem usar. Por exemplo, aqui, ó, a caixa d'água, que é um formato de um paralelepípedo, suas dimensões internas é 1,2, 2,5 e 0,8. Obter capacidade. Lembrando que capacidade é volume. Então, é só o produto dos três. Área da base, 1,2 vezes 2,5 vezes 0,8. Isso dá 2,4 metros cúbicos. É simples assim, tudo bem? Um cuidado que você tem que ter é saber converter, porque ele pediu em litros. 1 metro cúbico é 1000 litros, gente. Depois na aula eu vou explicar uma técnica bem legal de conversão, só para vocês gravarem, tá? A gente vai falar isso pessoalmente. Mas lembre-se que 1 metro cúbico é 1000 decímetros cúbicos ou 1000 litros, né? Quer dizer, ou 1000 o que aqui, ó? Ou 1 litro, lembra? Tá? Porque 1 litro é 1 decímetro cúbico, então 1 metro cúbico é 1000 litros, tá bom? Combinado? 1 metro cúbico, 1000 litros, beleza? Então aqui, se é 2,4 metro cúbico, é 2.400 decímetros cúbicos ou 2.400 litros. Fechou? Tudo bem? Bom, gente, aí para fechar o prisma em geral, a gente sabe que as arestas laterais são alturas, se for regular, tá? E aí você sabe que aqui vai ser a base e a lateral vai ser a altura, beleza? Então aqui é a mesma coisa, a base e a lateral, as arestas formam as alturas, beleza? Mas também, ó, a área lateral é a soma das áreas dos retângulos, se ele for regular, tá? A área da base, beleza? É a área do polígono da base. É só você calcular a área do polígono. E a área total é a soma de tudo, pra gente gravar isso bem, tá bom? Área lateral, lateral, área da base é o polígono da base e área total é somar tudo, fechou? Beleza? Então, a área total é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Combinado? Beleza? Grava isso aí. Outra coisa, gente. O volume, ó, que nem aqui, ó. Calcular a área lateral e a área total. Bom, a área lateral é você somar os 3 retângulos, ó, que é base vezes altura. Calcula os 3 retângulos. A área lateral vai ser a soma dos 3, que vai dar 72. Combinado? E aí, a área da base é o quê? Base vezes altura dividido por 2, porque é um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Porque é um triângulo 3, 4, 5. Então, base 3, altura 4, dividido por 2 é a área da base. E aí, a área total é a área lateral, que é 72, mais 2 vezes a área da base, que é 6 vezes 2. Tudo bem? E aí vai dar 84. Ok, gente? Agora, outros exemplos que vocês podem ver. Ó, no prisma hexagonal regular, a altura média é 8 e a área de cada base é 24 raiz de 3. Achar a área lateral. Dá uma paradinha, tenta fazer. Tudo bem? Aí depois você olha e vê o que eu acabei de fazer aqui, ó. A área eu achei, depois a área da face eu achei e depois a área lateral eu achei. Dá uma pausada, tudo bem? Agora, para encerrar essa aula, eu queria falar sobre o princípio de Cavalieri, tá? O que é o princípio de Cavalieri? É para vocês entenderem o seguinte, ó. O princípio de Cavalieri vem de Bonaventura Cavalieri, que é um italiano que nasceu no final do século XVI. Ele foi um dos discípulos de Galileu e ele deixou muitas contribuições no estudo dos volumes e dos sólidos. E ele chegou a uma conclusão muito louca, gente. Olha essas 3 figuras. Essas 3 figuras, Essas 3 figuras, segundo o princípio de Cavalieri, é o seguinte: elas vão ter o mesmo volume, porque eles são formados pelas mesmas fitas, né, diárias, umas sobrepostas na outra. Quando você coloca uma em cima da outra, não importa se você chacoalha, se você muda de posição, se ainda continuar uma em cima da outra, elas ainda terão o mesmo volume, faz sentido? Se elas terão o mesmo volume, pelo princípio de Cavalieri, não importa se o sólido está assim ou se ele está oblíquo, se ele tiver as mesmas quantidades, a mesma altura e a mesma área da base, ele terá o mesmo volume, tudo bem? Então, segundo Cavalieri, uma figura, pelo princípio, se tiver a mesma base, área da base, e a mesma altura, teremos o mesmo volume. Não importa se ela é reta ou se ela é oblíquo. Se tiver a mesma área da base e a mesma altura, ela terá o mesmo volume, tudo bem? Então, ó, mesma área da base, mesma altura, mesmo que, mesmo volume. Lembrando que o volume será sempre área da base vezes a altura. Combinado, pessoal? Então, ó, eu espero que vocês tenham entendido. É muita informação, então vai com calma. Dá uma olhada com calma, faz os exercícios, tá? Eu vou explicar na aula ao vivo agora como é que a gente vai lidar com isso, mas o importante é que vocês precisavam dessas informações para gravar como é que a gente lida com tudo isso. Combinado?
Beleza? Então, gente, um abraço, bons estudos para vocês e até mais. Valeu, tchau, tchau!